O Lennon Bandeira, sócio especialista em investimentos da Apu Capital, e já está aqui conosco para a nossa conversa. Lennon, tudo bem? Como é que está? Muito bom dia, Jarbas. Muito bom dia, Lucas. Todos os amigos ouvintes da Rádio Pelotense. O que nós vamos conversar hoje? Hoje eu vou trazer um pouco do endividamento recorde das famílias brasileiras, né? Que ela vem batendo recordes mês após mês. Então, essa semana eu estava olhando e estudando alguns indicadores e eu trouxe para dividir um pouco com vocês. O Brasil hoje ele tem o menor desemprego da história. Ele está rodando em torno de 5%. A inflação ela começou a dar uma trégua. Embora ainda o nosso sentimento quando vai no supermercado é que as coisas ainda estão um pouco pesadas. Mas talvez o motivo é que esse seja o nosso novo normal. E o crédito voltou a circular também, né? E mesmo assim as famílias brasileiras elas seguem e nunca estiveram tão endividadas como nos últimos meses. Então a pergunta que eu quero fazer, antes de desenrolar o raciocínio, é que se tudo melhorou, por que tanta gente ainda termina o mês no vermelho? Né? Esse é o ponto de reflexão. Então nós vamos para os números que eu estava buscando hoje essa semana. Essa semana, no caso. Pesquisa mais recente da Confederação Nacional do Comércio, de maio deste ano, mostrou que 81% das famílias brasileiras elas estão endividadas. E esse é um recorde histórico. E foi o quinto recorde consecutivo, ou seja, mês após mês a gente foi batendo o recorde de pessoas endividadas no Brasil. 8 em cada 10 brasileiros eles estão endividados. Em média, quase 30% de toda a renda que entra na casa do brasileiro, ela acaba saindo para dívidas. Ou seja, se a pessoa recebe R$100, pelo menos 30% ela já direciona para quitar dívidas, né? E 12% das famílias já admitem abertamente que não vão conseguir pagar o que deve. O Serasa aponta que 83 milhões de negativados no Brasil. Quase metade da nossa população adulta. E o dado que mais nos preocupa é que 42% dos inadimplentes de hoje já estavam negativados há 10 anos atrás. Ou seja, isso deixou de ser um aperto passageiro e virou uma doença crônica, né? E agora eu vou fazer um breve comparativo. O governo federal, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, divulgou que 25 milhões de brasileiros apostam nas bets no primeiro ano de regulamento, né, de regulamentado. Foram 25 milhões de pessoas apenas no ano de 2025. Do outro lado, nós temos alguns brasileiros que investem no Tesouro Direto. O Tesouro Direto hoje é a aplicação mais segura que hoje nós temos dentro do mercado. Ela é garantida pelo próprio governo federal. E esse número ele chega a cerca de 3,5 milhões de brasileiros. Então pensa comigo. São mais de 7 brasileiros. 7 brasileiros para cada um investindo no mais básico da segurança. E aí eu trago como nosso novo 7-1. E dessa vez mais uma derrota, né? As apostas, ela é um entretenimento pago e isso não constrói patrimônio. Quem calcule, né, a própria Confederação Nacional do Comércio estima que desde 2023 as apostas já tiraram cerca de 143 bilhões de reais do comércio. Então isso é um dinheiro que está saindo da loja, do mercado, do consumo, das famílias como um todo, né? Com apenas por conta de uma promessa de ganho fácil. E aí chega a pergunta central da minha participação, né? Que é a ausência da educação financeira, que eu bato muito em todas as minhas falas. E talvez ela não seja um acidente, ela é sustentada por interesses que lucram com isso, né? A quem interessa de fato, por que o brasileiro não sabe lidar com o próprio dinheiro? Então, eu trouxe alguns indicativos disso. Primeiro são os bancos, né? Que desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eles lucram com as pessoas endividadas. E aqui eu falo de uma pessoa que está dentro das instituições financeiras. Sou um profissional atuante do mercado financeiro. E o nosso sistema, ele é excelente em vender crédito. Só que ele é péssimo em ensinar as pessoas a não precisarem dele, né? Então o crédito em si ele é uma ferramenta boa.
O problema é o desequilíbrio. Todo dia recebe uma propaganda para pegar crédito, para apostar em bet, mas ninguém te ensina a usar o crédito da melhor forma ou não precisar apostar, né? Não ser imediatista e buscar esse tipo de solução fácil. Então, as bets, né, que seria o segundo argumento, elas vivem da promessa do ganho fácil. E quanto menos o brasileiro ele entende de probabilidades e de juros, melhor cliente ele se torna. E aí talvez o terceiro e mais incômodo, que pode trazer um pouco, né, de divergência, é a nossa própria política e o Estado, né? Porque o Estado ele ganha dos dois lados. Quando sua dívida, quando você tem uma dívida, ele te cobra IOF, ele te cobra impostos dentro desse crédito. E com a sua aposta, só em 2025, né, as casas de apostas faturaram cerca de 37 bilhões de reais. E o governo arrecadou 9 bilhões em impostos com isso. E é claro, quando a gente tem pessoas que se endividam, também dá a oportunidade para ano de eleição aparecer o político salvador, que promete mecanismos pontuais para a solução da sua dívida. Mas, claro, eu preciso também ser justo, né? Que existem essas medidas que são muito bem intencionadas, que podem, de fato, se tornar mecanismos que possam ajudar a população. Aí eu cito o Desenrola, que já ajudou famílias a renegociarem as dívidas. Agora também o Move Brasil, que é um aplicativo que é para financiamento de carros de aplicativo, de taxistas, com juros de 11% a 12%, né, que é bem abaixo do mercado. Mas a gente não pode esquecer que tanto um quanto o outro, no fim das contas, eles continuam sendo dívidas. Porque quando eu cito o Desenrola é um crédito que eu dou à família para ela poder solucionar as suas despesas. Claro, com juros mais baixos, mas ainda é um crédito, ainda é um financiamento. Né? A mesma coisa que é o Move Brasil. Ainda é uma dívida que eu estou liberando para o brasileiro para ele solucionar ou adquirir alguma coisa. É mais barata, é subsidiada, mas ainda é um crédito no final do dia. Então, o pensamento que eu quero trazer, né, é que nós colocamos os políticos lá para decidir o caminho da nossa sociedade, mas o caminho ele não se escolhe olhando só para uma semana, né, que eu digo. Um país precisa de uma direção, precisa saber para onde ele vai. E a educação financeira ela precisa ser um pilar dessa direção, dentro das escolas, ensino médio, ensino fundamental. E aqui que tem até algo que deveria nos incomodar, né? Porque já está na Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que define que toda escola deve ensinar, desde 2018, que precisa ter, então, a educação financeira dentro das escolas. Então, já são quase 10 anos e o Brasil segue batendo recorde de endividamento. E aí a pergunta, a quem interessa esse endividamento, né? Então, eu não estou pedindo para inventar nada, estou pedindo para tirarem do papel algo que não vai mudar apenas o hoje, mas vai mudar o futuro da nossa nação. E para você que está nos ouvindo, né, fica a mensagem de esperança, né, que aprender a cuidar do nosso dinheiro ele é uma habilidade, e a habilidade ela se aprende em qualquer idade. Tá? Quem aposta entrega o futuro à sua sorte, e quem aprende constrói o futuro com as suas próprias mãos. E queria só dar mais um adendo da importância do projeto social que hoje nós estamos colocando dentro da UFPEL, junto com a coordenadora Ana Paula, onde a gente vai levar a educação financeira para as escolas públicas. E muito baseado em cima desse documento que desde 2018 já libera, para que isso tenha liberdade de ser educado dentro das escolas. Porém, ela, por não ser uma disciplina obrigatória, ela acaba sendo dissolvida em outras disciplinas, na matemática, na física, em outras matérias que são obrigatórias. Então, e nós não temos nem o preparo, né, dos professores para conseguir passar da melhor forma. Então, agora, se tudo der certo, né, a gente vai conseguir para o meio do ano conseguir levar até as escolas públicas justamente para mudar isso. Não é para uma solução pontual. A gente sabe que levar a educação financeira, ela não muda o hoje. Ela muda o futuro de uma pessoa, né, daqui a 2, 3, 4 anos. Mas esse é um passo que a gente precisa dar, tá? Então, com essa reflexão, eu encerro a minha participação de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Lennon. Obrigado, Lennon. Ótima análise. Inclusive, recebi uma mensagem aqui do advogado Fabrício Cagol, mandando parabéns para o Lennon pela baita análise. Muito obrigado.
Lennon Bandeira, então sócio especialista em investimentos da Apu Capital, nosso articulista de hoje. Vamos para mais um bloco comercial e na sequência vamos falar com Oswaldo Dalpiaz, presidente do Cinep RS.